Gente, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Eu estou ótima, graças a Deus, tudo bem por aqui. Eu tive um final de semana bem agitado, porque os filhos do meu sobrinho Levi vieram aqui para casa para passar o final de semana com a gente. Então foi agitado. Duas crianças a mais, né, faz a diferença. Então, mas tá tudo bem, ele já veio, já buscou os meninos. Agora eu tô tendo um tempinho, né, de fazer esse vídeo, conversar com vocês, lermos mais um capítulo do livro do profeta Isaías, estudarmos esse capítulo que é muito interessante, muito interessante. É um outro oráculo do profeta Isaías. O profeta Isaías pode ser chamado profeta messiânico, pode ser chamado profeta da queda da Babilônia, porque ele profetizou antes da queda da Babilônia, então ele profetizou a respeito dessa queda, né? Então ele pode ser chamado também o profeta babilônico. Ontem nós falamos, ontem foi sobre Moabe, né? E uma coisa que eu não disse ontem sobre Moabe é que a raça de Moabe, o povo de Moabe, eles eram descendentes de Ló. Se vocês estudaram a Bíblia, se vocês já leram o Velho Testamento, né? Vocês sabem que Ló era sobrinho de Abrão. E quando os pastores de Ló e os pastores de Abrão tiveram problemas, porque todos dois tinham um número de ovelhas muito grande, então eles começaram a ter problema entre eles por causa de água, de pasto, né? E aí Abraão, para não ter problema com Ló, falou: Ló, se você for para um lado, eu vou para o outro. E o Ló escolheu as paragens de Sodoma e Gomorra, e para lá ele foi. E vocês sabem a história, que depois Sodoma e Gomorra foram destruídos com aquele, né, com aquele earthquake que teve lá e toda aquela confusão, né? E acabou que só sobrou Ló e duas filhas. E as filhas dele tiveram filhos com o próprio pai, se vocês conhecem a história. E uma das filhas teve esse filho que botou o nome dele de Moabe. E ele é o pai dos moabitas. Então, aquele povo para quem eles na verdade, tinham parentesco com Abraão. O Ló era sobrinho de Abraão. Então, a família de Jacó, Israel, e a família dos moabitas, eles tinham relação um com o outro, né? Agora, já o que nós vamos estudar hoje, que é oráculo acerca de Damasco e Efraim, que é o capítulo 17, eles já são de outra linhagem. Os sírios, o povo desse país, da Síria, aliás, lá no Brasil, quando a gente era menino, tinha uns sírios que moravam lá e eles tinham comércio, né? Eles sempre foram comerciantes, gostam dessas coisas, né? E eu tinha o seu Nassim. O seu Nassim tinha uma mercearia. Era tão escura a mercearia dele, quando eu me lembro agora. Muito escuro, só tinha uma porta de metal, né? E ele tinha muita coisa lá dentro, então a gente ia lá comprar as coisas dele, né? Comprar arroz, feijão, essas coisas assim. E a gente chamava o seu Nassim de turco. Ele detestava, vou lá no turco, ele detestava você chamar de turco. Ele falava: não sou turco, eu sou da Síria. Então, o povo da Síria, esse país, que a capital é Damasco até hoje, o nome continuou o mesmo, Síria, continua Síria até hoje, né? E Damasco, que é a profecia que conta Damasco contra Efraim, eles já são filhos de Cã. Eles são cananitas.
eles eram cananitas, ou eles são cananitas até hoje, né? Porque eles continuam lá. Eles são filhos de Cã, que era filho de Ham, que era filho de Noé. Lembra da maldição que Noé jogou sobre o filho caçula? Porque ele viu o pai lá bêbado, né? E sem roupa no chão, e ao invés de cobrir o pai, ele foi lá e fofocou para os irmãos, e o pai ficou com raiva depois e amaldiçoou a descendência dele, né? E a maldição normalmente cai sobre o primeiro filho. E o primeiro filho de Ham era Cã. Não sei porquê, tanto é que na Bíblia eles falam quem, Cã, Sam e Jafé. Mas, na verdade, o Cã era neto de Noé. Então, eles são filhos, os sírios são filhos, são descendentes de Cã, que é a descendência de Noé. Então, agora vocês sabem, né? Quem que é. E tem uma outra coisa. Eu vou ter que pegar o meu telefone ali, que eu fiz uma... Ele tá aqui perto de mim. Eu fiz uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu não sei se vai ter jeito de mostrar. Eu acho que sim. Eu tirei uma... Eu fiz uma foto, peguei uma foto da época, né? Da época que Israel... que Abraão... que Moisés levou o povo e separou as tribos. Então, naquela época, quando eles conquistaram a terra de Canaã, tá vendo? Quando eles conquistaram as terras que na época, né, era Canaã, então tem um mapa dessa época e eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se tem jeito de aumentar. Aí vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver? Dá, né? Direitinho aí, ó. Então, Israel, o reino do sul e o reino do norte, tá vendo esse cor de rosa e o azul? Tudo era Israel. O azul escuro e o cor de rosa, era tudo ali, era Israel. Todo esse pedaço ali era Israel. E do lado de cá, eu acho que se vocês viram aí, ficou aí gravado, esse laranja, não, o Moabe era esse roxo, o roxo era Moabe. E lá em cima, o azul, o meio esverdeado, lá em cima que é Damasco, né? Mostrar de novo. Esse aqui, ó, é Damasco, tá vendo? É Síria. Tudo isso aqui é Síria. Era, né? Agora não é mais assim, né? O mapa agora é diferente. Mas a Síria, toda a Síria era essa parte aqui. Israel era esse azul e esse rosa. Todo esse território aqui era de Israel. Aqui é Gaza, tá vendo? Gaza, esse vermelho. Aí era Gaza. Então, gente, para vocês verem como é que o território de Israel era grande, né? Israel hoje tem... Gente, não é um terço do que é aquilo ali. Não é nem a metade mais. É um terço daquilo ali. E vocês viram que a Síria era um país muito grande. Mas mesmo assim, Israel, e o reino de Israel e o reino de Judá, também eram muito grandes. Os dois juntos eram grandes. Porém, com a divisão, enfraqueceram, né? Eu acho que se não fosse essa divisão que houve, talvez eles não tivessem caído na mão da Babilônia. É uma suposição minha, mas eu acho que tudo é plano de Deus, né, gente? Tudo. Então, até a queda, até a divisão deles, pelo pecado de Davi. Pelo pecado de Davi com Batseba. O profeta falou para ele que a terra dele seria dividida. E 2 reinos surgiriam por causa do pecado dele. Vou aumentar um pouquinho isso aqui, que tá meio escuro. Ah, é porque não tá ligado, né, dona Miriam?
Não tá ligado, por isso que tá escurinho aqui. Tá ligado sim. Tá ligado sim. Por que que você tá escuro? Aí melhorou. Então, gente, por causa do pecado de Davi, a consequência do pecado de Davi veio sobre toda a nação de Israel. Porque o profeta falou com ele, né? Ele pediu que a culpa fosse jogada, né, sobre todo mundo, então a culpa foi jogada sobre todo mundo. E o reino se dividiu. Mas vamos lá. A leitura desse capítulo. Oráculo acerca de Damasco e de Efraim. Você sabe agora que Damasco era a Síria, né? E vocês viram no mapinha que eu mostrei lá o tamanho que ela era. Oráculo acerca de Damasco. Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas e hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. Ele está misturando os dois países aqui, vocês estão vendo. Porque você viu que eles ficavam junto um do outro, né? Fazia fronteira, Síria fazia fronteira com o Reino do Norte. Então, quando o Nabucodonosor veio, ele começou lá de cima da Síria e foi descendo. A fortaleza de Efraim cessará. Efraim é o Reino do Norte. Para te falar a verdade, eu não sei por que o reino ele menciona o Reino do Norte como Efraim. É porque eles eram 10 tribos, né? Mas ele chama as 10 tribos de um nome só, Efraim. Seria uma boa coisa perguntar para o Isaías por que você fez isso, né? O profeta Isaías nos deu esclarecimento sobre isso. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. Damasco, que era a capital da Síria. O restante da Síria será, tá vendo? Aqui ele já fala, o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Será diminuída naquele dia a glória de Jacó, a gordura da sua carne desaparecerá. É incrível como é que o Eterno, nessa profecia, ele não faz distinção nenhuma de sírio com os filhos de Israel. Coloca todo mundo na mesma panela. Todo mundo na mesma panela. Será como o segador que colhe o trigo, como seu braço cega as espigas, será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nessa época aqui, eles não sabiam o que era espiga. A espiga que eles falam aqui era os pendões do trigo, viu? Milho só foi ser conhecido no mundo depois da invasão da América do Sul. Que o milho é originário do Peru, do México, sabe? Desses países daqui, latinos, não. Então, né, quando você lê isso aqui, você tem que, não pensa na espiga de milho, não. É nos pendões do trigo, viu? Mas ainda ficaram nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. O que ele está dizendo aqui é que no sacudir, na limpeza que Deus ia fazer, tanto na Síria, quanto no Reino do Norte, que era Damasco, que era Samaria, e no Reino do Sul, que era Jerusalém, ele ia sacudir, derrubar e ficar só um pouquinho, só uns rabisquinhos. Então, ele comparou isso quando se faz a colheita da azeitona. Sacode a árvore, né? Aí as que estão preparadas caem e fica só um pouquinho lá em cima. Então, esse seria o pouquinho que Deus
que o Eterno ia permitir permanecer na terra. E é uma comparação interessante, né? Aqui, ó. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos. E 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor de Israel, o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para os que fizeram, para o que fizeram os seus dedos, quer dizer, os ídolos, né? Nem para os bosques, nem para os altares de incenso. Bom, vocês lembram que esses povos pagãos daquela época, eles eram muito idólatras e eles tinham altares e faziam altares em todos os grandes altos montes. Era uma coisa interessante, né? Porque pensa-se que quanto mais alto você ficar, mais perto de Deus você vai, mais perto do Criador você fica, né? Mas não tem nada a ver, né, gente? Mas essa era... Até hoje, até quando eu era menininha, quando eu era nova, a gente ia para o monte para orar. O Deus que está lá no monte também está lá no vale. Aliás, tem um hino em inglês que fala isso. O mesmo Deus do monte é o mesmo Deus do vale. Não tem diferença. Você não precisa subir no monte para falar com Deus. Você pode falar lá dentro da terra. Ele vai estar lá do mesmo jeito. Mas nessa época aqui, eles achavam que quanto mais subisse, mais perto você ficava dos deuses, né? Então, era isso que eles faziam. Eles faziam altares em todos os grandes montes. E era onde eles sacrificavam também as crianças. Esse povo da Síria, eles eram muito maus, gente, muito maus. Israel, porque estava muito perto, foi assimilando tudo isso. E os reis de Samaria, os reis de Israel, começaram a se casar. Lembra como que era o nome dela? Da mulher lá, da mulher de Acã lá, como que era o nome dela? Do rei? Jezabel? Jezabel era dessas tribos aí. Jezabel era... para fazer conchavos, né, políticos. Ele casou com ela, mas ele trouxe a maior destruição para Israel. Porque ela veio com todos os deuses, né, todos os deuses pagãos dela, e fez templos para os deuses dela nos montes. Naquele dia, as suas cidades fortes, as quais abandonaram por causa dos filhos de Israel, serão como os lugares abandonados no bosque ou no cume das montanhas, e tudo será assolado. Tu te esqueceste de Deus, da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, ainda que faças plantações formosas e ponhas nelas mudas de fora, e as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Foi justamente o que Efraim fez, o que os filhos de Israel fizeram. Quando ele fala aqui, ó, portanto, ainda que faças plantações formosas e ponhas nelas mudas de fora. Quer dizer, mesmo que você importe as coisas da Síria para Efraim, para Samaria, tudo isso vai ser cortado, destruído. É incrível como é que o Eterno tem uma forma de administrar suas palavras e administrar os seus oráculos de uma forma tão... É como se fosse uma parábola, né? O profeta Isaías usava
usava parábolas para ministrar os seus oráculos. Aí vem o versículo 12. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Embora rujam as nações como o rugido das muitas águas, quando ele as repreender, fugirão para longe. Serão levadas como a palha dos montes diante do vento e como a poeira diante do tufão. Ao anoitecer, há pavor, e antes que amanheça, eles já não existem. Este é o quião, quer dizer, essa é a paga daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. O profeta aqui, talvez o coração dele estivesse tão doído de tanta coisa ruim que o Eterno estava falando para ele falar para o governo, para o povo de Damasco e para o povo de Samaria, que no final ele tem que colocar alguma coisa do coração doído dele. Porque esse último versículo aqui, ele já está se referindo não mais a Damasco, não mais a Samaria, mas ele já está referindo a Nabucodonosor. Aqui ele fala, ao anoitecer há pavor, e antes que amanheça, eles já não existem. Este é o quinhão, ou é a paga, daqueles que nos despojam. Quer dizer, daqueles que vão vir contra nós, vão nos destruir, vão tirar tudo que nós temos, mas eles também receberão o quinhão deles. Eles receberão a paga pelo que eles estão fazendo. E a sorte daqueles que nos saqueiam, quer dizer, a sorte daqueles que roubam, eles não eram nem honestos, né, gente? Esse povo, eles estavam sendo repreendidos pela vara da justiça de Deus. É a vara da correção. Eles estavam sofrendo consequências dos seus próprios atos. Mas mesmo assim, aqueles que estavam servindo como vara de correção iriam também ter o seu quinhão, a sua paga pelo que eles estavam fazendo. E aí vamos saber por quê. Porque uma coisa é você ser uma vara de correção com amor, com cuidado, com justiça, né? Outra coisa é você ser a vara de correção na mão do Eterno e usar de maldade, e usar de crueldade. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai deixar muita gente pensando, ok. Se for considerarmos o profeta Isaías e todas as profecias aqui, o que nós podemos concluir é que, no caso hoje de Israel com Gaza, por que houve a permissão do Eterno de que houvesse aquele massacre em Israel? Gaza estava sendo usado como uma vara de correção. Aquela festa que estava tendo lá, aquele rave, né, que eles chamam, aquela festa que estava tendo lá, do ladinho de Gaza, era uma festa de jovens, mas que ali estava acontecendo todo tipo de coisa, era um rock and roll. De bebida, de tudo que vocês possam imaginar estava acontecendo ali. Vocês acham que o Eterno está feliz com o que está acontecendo em Jerusalém? Ou Jerusalém não, o que está acontecendo em Israel? Eu tenho conhecimento de muita gente
em Israel que não está nem aí para Deus, nem aí para o Eterno, nem aí para Hashem. Eu conheço gente que tem tanta... como é que eu vou falar isso? Não é raiva, não. É aversão. Tem tanta aversão aos religiosos, os próprios religiosos do próprio país deles, que nem Jerusalém eles nunca foram. Eu convivi com judeus que nem em Jerusalém eles não vão, nunca foram em Jerusalém, porque eles não gostam dos judeus religiosos. São judeus seculares, como eles falam. Eu sou judeu secular, não usa kippah, não tá nem aí para essas coisas, sabe? São realmente seculares. Eles falam, eu sou judeu secular, não tô nem aí para Torá, não tenho nem pra... Você acha que Deus está satisfeito com isso? Foi para isso que Israel foi formado? Eu conheci alguns deles que são, sabe, pior do que... mentirosos, enganadores. É claro que o Eterno não está satisfeito com isso. Então, o que acontece também em Jerusalém é uma vara de correção. Agora, quem foi usado como vara de correção, usou com maldade, usou com ruindade. Aí vem a punição para eles também, que é o que está acontecendo agora, destruição completa, total. Amós já falou sobre isso, que Gaza seria destruída muitas vezes, de não ficar pedra sobre pedra lá, por causa da ruindade do povo. É outro povo que veio da tribo de Canaã, viu? Eles também são da tribo de Canaã, da tribo de Cã, lá. Eles têm uma mistura dos filhos de Cã, dos filhos dos filhos de Ló também, tá? Então é uma mistura ali. Tanto o povo hoje da Jordânia, como o povo do Líbano. O povo do Líbano também são descendências de Cã. Do filho de Noé. Vocês estão vendo que a situação daquela Middle East, né, que a gente chama, do Middle East, ele é uma situação espiritual, é uma situação que não é uma situação só política, religiosa, é uma questão milenar espiritual. É como se toda aquela maldição familiar que acompanha uma geração e vai para outra, e vai para outra. Aí você fala, meu Deus do céu, Miriam, mas isso tem 4.000 anos, 5.000 anos, que Noé está aqui, tem muito mais do que isso. Como é que pode essa coisa estar até hoje? Então está até hoje, gente, está até hoje. E o que vai fazer com que isso quebre? Enquanto não houver uma submissão à vara de correção, eu espero e peço a Deus hoje que mesmo que Israel sendo vara de correção na mão do Eterno contra Gaza, que isso seja feito com carinho, com amor, com honestidade, sabe, não com maldade, porque tudo que é feito com maldade depois tem um preço, gente, tem preço. E o preço é alto. O preço é alto. Esse capítulo 17, ele realmente aconteceu naquela época, tá? Aconteceu naquela época.
O resultado depois foi toda a destruição de tudo. Nabucodonosor veio e acabou com tudo, destruiu tudo. A Síria conseguiu se recuperar, né? Mas Damasco nunca, Damasco não, Samaria nunca mais foi a mesma coisa. Porque quando Jesus veio, depois, né, depois que eles conseguiram voltar e tudo, ficou só o reino de Judá, já não existia mais o reino do norte. O reino do norte tinha acabado, desapareceu completamente. Foi todo espalhado, então ficou só o reino do sul. Aí eles já tinham perdido a maioria dos territórios lá em cima, né? E ficou mais só o reino do sul lá embaixo. Samaria nunca mais voltou a ser Samaria. Realmente, ali, Deus só deixou mesmo umas cinco azeitoninhas no pé, viu? Bem pouco. O reino de Judá recuperou, mas o reino do norte nunca mais. Uma coisa a se pensar, a se considerar, porque o reino do norte, ele pecou muito, gente. O reino do norte, ele sacrificou crianças. Então, a vara de correção para o reino do norte foi violenta. Foi violenta. Amanhã vamos estudar sobre profecia acerca da Etiópia. Agora você pensa, meu Deus do céu, a Etiópia estava lá na África. O que tem a ver? Mas tem uma profecia contra a Etiópia. Vamos lá ver depois. Amanhã. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de domingo. Tchau, tchau.